Bom dia, meu caro ouvinte! Mais um programa Pensando Fora da Caixinha. E, de novo, hoje é dia de falar com quem? Com quem? Oi, Tá. Edson! E aí, Lu, tamo aqui, tamo aqui. Firme que nem prego fincado na areia. Tamo aqui. É tudo brincadeira dele, porque ele está sempre firme. Essa que é a parte importante, que a gente está aqui firme e forte, vamos continuar. E Mas se hoje, não tivesse, pois é. E se não hoje tivesse. a gente vai falar disso. Nós vamos falar do momento atual e vamos falar de o quanto é importante ser firme e forte, mas quanto é importante também ter a dúvida. Não é assim, Edson? É, eu acho interessante porque, por exemplo, eu venho de um curso, né, na verdade, eu sou formado em filosofia. E eu me deparei com uma coisa muito curiosa, muito engraçada quando eu estava na faculdade, viu, Lu? Eu via a quantidade de pessoas as pessoas que entraram na faculdade de filosofia, muitos para complementar uma formação, Sim, muitos uma formação mais por prazer, tal. Mas eu achei engraçado a quantidade de pessoas que entrou na filosofia para encontrar respostas. E eu fico me certo. colocando no lugar dessas pessoas, o horror que não deve ter sido para elas. Tanto é que na minha sala, com 50 alunos, eu me formei sozinho. Eu fui o único a me formar. Eu jurei sozinho lá Sério? na minha formatura. Sério, sério, me formei sozinho. Só eu fui o único. Todos os meus amigos de outros anos, tal, que são amigos hoje, eles tiram uma onda da minha cara até hoje, porque eu me formei com o pessoal de psicologia, tradutor e intérprete, matemática e pedagogia. E tinha filosofia. E aí, quando o mestre de cerimônias falava assim, agora o juramento do pessoal de psicologia, e levantava aquele batalhão de gente, estendia a mão e tal. Agora, tradutor e intérprete, e levantava aquela galera. Agora, matemática, blá, 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 aquela, né? O pessoal levantava. Agora, o juramento de filosofia. Aí eu levantei sozinho. Teatro Pô. veio abaixo, né? Aí ele Mas olhou para mim e olha, é falou aquilo que a gente fala, como é que o pessoal conta, na verdade? Que é assim, a mãe fala assim, você vê, eu cuidei tão bem do meu filho, eu comprei a CUT para esse garoto. Eu comprava Danoninho, ele não foi lá, comprava marca parecida, não, era Danoninho mesmo. Cuidei com fralda, ele não sei o foi quê. lá, Aí o cara cresce e faz filosofia. faz filosofia. Aí o mestre de cerimônias falou assim, meu filho, vem cá, você vai fazer o juramento aqui no microfone. Aí eu tive que ir lá na frente fazer o juramento. Mas por que eu estou contando isso? Porque foi uma decepção muito grande para as pessoas quando elas se depararam com o curso de filosofia, que ao invés de dar as respostas, fazia as perguntas. E Né? como diz aquele comercial do canal, acho que é do canal Futura, se não me engano, que diz que é a pergunta que move o mundo. É a Sim. dúvida que move o mundo. É Sim. exatamente a dúvida que move o mundo. Sim, porque se você não tem dúvida, você tem certeza, você vai agir em cima da certeza que você tem. Mas a dúvida faz Exatamente. você refletir para achar um caminho mais satisfatório para aquilo que você tem como proposta. Eu sempre falo que a dúvida, ela exige, aliás, ela existe ou surge quando você quer tomar uma decisão. Não é? Você tem que seguir um caminho. Então, essa Por dúvida isso que vai o momento surgir. atual, por isso que o momento atual é um momento que realmente a gente precisa refletir, porque é um momento que eu já ouvi um monte de gente falar isso, tá? É. Ó, não é um bom momento para tomar determinadas decisões, Sim, mas é um né? momento de conflitos que faz com que você avalie que caminho seguir. Logo, Não, e outra coisa também, né, ô Lu, como se nós pudéssemos adiar determinadas decisões. é, puxa, Algumas decisões a essa foi gente uma não grande pode adiar. pegada. Não tem, você tem que decidir. Por mais que você fique na dúvida, né? Em algum momento você vai decidir. Aliás, deixa eu te falar uma coisa importante, que eu acho. E aí lá vamos nós para a filosofia novamente, né? Beleza.
delícia, mas essa daqui é pauleira. Quando junto a prima irmã da dúvida, né, é a angústia, né? Nenhuma dúvida vem desacompanhada da angústia, né? Nenhuma. Quando a dúvida vem desacompanhada da angústia, você pode ter certeza que a decisão que você está para tomar talvez não seja algo tão importante assim para a sua vida. Porque a angústia ela é um reflexo muito forte de que a decisão está com você, a responsabilidade é sua. Quem fala isso, infelizmente, não sou eu, né? É um filósofo francês de uma escola muito interessante chamada Escola Existencialista, Filosofia Existencialista, e é um francês chamado Jean-Paul Sartre, né? Ele diz que escolher ou dirimir a dúvida ou tomar um posicionamento, tomar uma decisão, é um ato angustiante. Eu achei Né? sensacional, porque traz angústia mesmo quando a dúvida persiste. Porque enquanto Exato. você tem a dúvida, você avalia o que eu quero e você acha um caminho. Agora, quando essa dúvida persiste, aí, olha o que você acabou de me dizer de Sartre, que ele então diz que existe uma angústia, mas se existe angústia, não é tão importante assim? Não, porque a decisão é importante. Sim, que a decisão Né? é muito importante. Quando Exatamente. a dúvida vem sem a angústia de tomar uma decisão, Então ela não é tão importante. talvez não seja tão importante. Né? Sim, aí eu concordo Agora, plenamente. Eu penso muito isso. O importante de pensar isso, Lu, da questão da decisão, é até um clichê, né? É um clichêzinho que a gente vai falar aqui, mas o clichê, ele tem um caráter de verdade, o clichê, né? E esse clichê é muito conhecido, extremamente conhecido, mas eu acho que ele é cabível aqui para a nossa conversa. Que diz assim, cada escolha, uma renúncia. E a angústia está na renúncia. Não está necessariamente na escolha. Sim, né? lógico. Porque quando a minha vida ela vem e ela bifurca, caminho A e caminho B, eu posso chegar ali no ponto de bifurcação, eu posso sentar, posso chorar, posso chamar minha mãe, o papagaio, o vizinho. A decisão é minha. Decidir, né, dirimir uma dúvida, é um ato solitário. É importante que isso fique claro. Sim. Eu posso compartilhar com você. Eu posso falar, pô, Lu, tô aqui na dúvida, que decisão que eu tomo, né? Curioso que o Sartre diz o seguinte, olha que legal isso. Quem escolhe o conselheiro já sabe o conselho que vai ouvir. E é mesmo, e é mesmo. Você já tomou a decisão. Ele só Já, quer partilhar o peso da culpa. Né? Ele quer perfeito. partilhar um pouco o peso de estar renunciando uma vida que ele está deixando de um lado De para ir lado. para outro. Né? Perfeito. E mesmo que essa decisão tenha sido extremamente boa, não é? Que tenha dado certo, eu duvido que em algum momento ele não pare e pense, pô, mas se eu tivesse escolhido o outro lado, hein? Mas não tem jeito. Né? É Mas não tem duro. jeito. Isso é duro. Mas eu acho que aí está a importância da dúvida. Eu vou dizer uma outra coisa. Eu diria que a importância da dúvida, além disso tudo que se levantou, que é altamente importante para todo mundo. E como a gente está falando, a gente está vivendo um momento hoje de bastante angústia, no final das contas, não é? A gente vive mesmo muita angústia pelo próprio momento, que não nos dá a opção da escolha. Essa é uma parte interessante. Como não dá a opção Esse é um Olha que aspecto ruim. interessante. Como você não tem a opção da escolha, você tem angústia. Ao mesmo tempo, você tem que tomar algumas decisões, porque como você vinha agindo, não é o que vai continuar te levando para frente. Você vai ter que fazer mudanças. Então, para Exatamente. algumas pessoas, as mudanças foram rápidas, porque foram super importantes, exigiu, né? O momento exigiu. Agora, para outras, para mim, por exemplo, muita coisa já era adaptado a esse novo perfil de mundo aqui, que ele estava mais online do que presencial. Então, para mim, não trouxe grandes diferenças, grandes mudanças. Mas, de qualquer maneira, o momento exige muita tomada de decisão. E aquilo isso que você levantou foi super legal.
de a gente entender que a decisão ela vem com angústia também. Então, você tem dois motivos para ficar angustiado hoje: pela falta da escolha, pela impossibilidade da escolha, na verdade, e também pela necessidade de algumas escolhas, ou seja, de algumas tomadas de decisão. E tudo isso angustia em dobro, não é justamente por causa disso. E aquilo que você falou, que eu adorei a ideia do Sartre, que é quando você faz... Não é Sartre, né? Quem falou que junto com a angústia vem a renúncia? É Sartre. Sartre mesmo? Sartre. Então, que da angústia vem a renúncia. E é uma verdade, quando você escolhe X, você não pode ter Y, e não dá para ter os dois ao mesmo tempo. É, perfeito. Agora, tem duas coisas que são importantes aí. Tem duas coisas que são importantes aí. A primeira é entender que a dúvida põe o pensamento em movimento. Né? Esse é um aspecto importante. A dúvida põe o pensamento em movimento. Porque quando eu não desconheço alguma coisa, ou quando eu tenho dúvida, eu vou procurar saber. E procurar saber é ir ao encontro de uma possível verdade. Sim. Não é? Ou de algo para esclarecer a minha dúvida, para resolver a minha dúvida. Esse é o primeiro aspecto. Né? A dúvida põe o pensamento em movimento. Quem falou muito disso foi o famosíssimo René Descartes, quando ele fala: se eu penso, eu existo. Eu posso duvidar de todas as coisas, só não posso duvidar de que estou pensando, porque ao pensar, eu estou existindo. Perfeito. Né? Então, esse penso, logo existo, do Descartes. A segunda coisa importante, que eu acho que a gente tem que levar em consideração aí, Lu, e aí isso daí é discussão para mais de metro, né? É que quando você tem a dúvida, você sabe também que você tem o poder, e aí é uma... Aí isso daqui vai dar uma confusão, não, mas vamos lá. Quando você tem a dúvida, você sabe também que você tem o poder de alterar um caminho. Se você tem o poder de alterar um caminho, você tem o poder de desafiar o destino. Eu acho sensacional isso. E sabe, antes de você continuar, segura essa sua fala, porque eu quero falar uma coisa interessante para todo mundo que está ouvindo aqui a gente. A gente fala do momento, fala da dúvida, fala da impossibilidade da escolha, da tomada de decisão, mas é também por isso que a gente tem ouvido muito falar sobre autoconhecimento e a importância do autoconhecimento. Por quê? Junto com o Descartes, que ele fala sobre penso, logo existo, tem a ver com o momento especial que a gente está vivendo para buscar dentro de você quem você é e quais são os sonhos que você mais almeja. Porque a gente, Edson, vivendo no mundo que a gente vive hoje, com base no capitalismo, na tecnologia, a gente esquece de pensar na nossa essência e o que a nossa essência precisa. Porque a gente não alimenta só o físico, a gente alimenta a alma, e é a alma que é a nossa essência. E a gente esquece, né, esse tipo de coisa. Você sabe que eu já tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida, eu até consultei uma psicóloga, e aí muita gente me falando muita coisa, não, porque isso, porque aquilo, que você vai se arrepender, o outro, não, você tem que fazer, e o outro... Aí a psicóloga falou assim, Lu, fecha os seus ouvidos e pensa, o que a sua alma quer? É ela que tem que te ajudar a tomar a decisão. Eu nunca mais vou esquecer essa fala na minha vida, porque é justamente o reconhecimento sobre você mesmo que vai fazer você, então, ter conhecimento desse poder que você acabou de mencionar. Porque é ele que vai falar assim, puxa, eu sou dona do meu nariz, eu sou dona do meu nariz, sou eu que decido o que eu quero para mim. E é sensacional. É isso. Pois é, isso daí, né, Lu, não é novidade para a filosofia, né? Porque isso daí estava escrito lá no Oráculo de Delos, né? E a frase era, conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates propagou isso, né? Sim. Então, esse conhece-te a ti mesmo, ele também é uma forma... Porque, na verdade, Lu, olha só, às vezes nós temos... dificilmente nós fugimos de um padrão de tomada de decisão. Porque a nossa tomada de decisão tem muito a ver com o nosso caráter,
tem muito a ver com a nossa formação, É. não é? Tanto é que quando você toma uma medida extremada, talvez você depois pare e fale assim, pô, peraí, fui eu que fiz isso? Por que eu fiz isso? Porque foge Ou radicalmente dos valores que você tinha antes. dos valores que você tem. Então, no fundo, você sabe o que você quer, você sabe o que é melhor, você sabe o que se encaixa mais à sua vida, ao seu viver, ao seu caráter, aos seus valores, né? Mas eu acho que o problema aí não é o caminho que a gente está escolhendo, é o caminho que a gente está renunciando. Sim. Porque a ideia de saber é sedutora. Tem um filme, a maioria das pessoas deve ter visto já, se chama Efeito Borboleta. Sim, eu já assisti. Teve um filme brasileiro chamado A Senhora do Destino, É. também que muito interessante, que vai nessa mesma ideia. Vou E o assistir. mais famoso de todos, né, é do Steven Spielberg, De Volta para o Futuro, que é a vontade que a gente... O cinema é um bom exemplo disso, né? Sim. Para mostrar o nosso desejo de poder visitar decisões que eu tomei e que eu deveria ou não ter ido por um outro caminho. Por exemplo, né? É rapidinho isso aqui. Quando eu consegui pegar minhas primeiras aulas no Estado, Lu, na verdade eu peguei 6 aulas no Estado. Estava saindo de uma corporação, eu era do mercado corporativo, trabalhava no mercado, e aí, né, aquela coisa de decidir, não, vou fazer filosofia, vou ser professor, aquela coisa toda. 6 aulas. Eu peguei as aulas, né, numa atribuição. Quem não sabe o que é atribuição é quando os professores, né, vão lá escolher as suas aulas, vão ver, aí tem no estado tem uma pontuação, os mais bem pontuados pegam escolas mais em lugares ditos melhores, né, os que ficam para trás. Eu fui um dos últimos a escolher e só sobrou 6 aulas para mim numa escolinha lá no meio da Zona Norte. Cheguei em casa todo feliz da vida. Passei antes numa loja, comprei um apagador e uma caixa de giz. Falei, agora danou-se. Vão me chamar de professor, eu sou professor, pô, peguei aula, tal. Toco meu telefone e era uma proposta de trabalho para trabalhar no mercado corporativo novamente. Para ganhar, bom, não preciso nem dizer, né? 6 horas aula, o professor já não ganha 6 bem, aulas para um emprego de emprego, né? né? Não tem nem como comparar. Ali foi a minha bifurcação, foi o A e o B. E aí, mas a minha decisão já estava tomada, né? Eu já estava imensamente feliz pelas 6 aulas que eu tinha pego e ficava imaginando os meus alunos, né? Mas às vezes eu me pego pensando, né? Se eu tivesse aceitado aquela proposta, onde eu estaria agora? O que eu estaria fazendo? Então, com certeza Muito você não estaria curioso. falando comigo aqui. Ah, não tenha dúvida. Ou não, né? Ou se o destino é tão sem vergonha assim mesmo, Ah, bom, você está entendo. me colocando aqui por causa do mercado corporativo, que eu posso falar alguma coisa, enfim. Então tem essa também, nas pessoas que acreditam, não, por mais que você tenha optado por um caminho, você vai chegar no lugar onde você tem que chegar, porque é destino, bababá. Mas a verdade é que a dúvida e a tomada de decisão faz de mim um Deus, um Senhor da minha própria vida. E a gente não está muito acostumado a sermos senhores da nossa própria vida, né? Sim, Capitão, sim, por capitão isso da que eu nossa alma. mencionei. Por isso que eu mencionei o capitalismo, que é, na verdade, não estou querendo aqui julgar o capitalismo em si, mas como a gente vive sob essa égide, né? A gente vive com essa filosofia. Não tem como você falar que não. É isso mesmo, a gente tem mentalidade capitalista e a gente vive no mundo em que a tecnologia está avançando a cada dia, né? Então, e cada dia mais, inclusive. Então, não tem como você pensar que isso não nos influencia, porque influencia diretamente na cultura, né, na forma de pensar do dia a dia. E isso leva as pessoas, por exemplo, a escolher uma profissão por dinheiro. A maior parte do tempo, as pessoas começam a pensar o que eu vou ser, pensando primeiro no dinheiro.
E não naquilo que é o que a alma pede. Por isso que eu mencionei a fala da psicóloga. Eu vejo isso todos os anos, né? Nós vemos isso todos os anos, né? A gente Sim, pega alunos terceiro-anistas, né? Gente que está já saindo do ensino médio e que está naquela bifurcação. E aí, o que eu faço? sim. Eu vou para humanas, ou para exatas, ou para biológicas, eu vou Exatamente. ser E eu engenheiro, ainda eu vou tenho ser pessoal do médico, vou concurso ser... público. Eu ainda tenho pessoal do É, concurso público que tem uma tem escolha um forte agravante. para fazer. Aí é quando a pessoa. E você sabe que é interessante, que também é uma tomada de decisão importante, porque as pessoas que optam por um determinado concurso, elas sofrem muito, como é que o pessoal chama hoje, de bullying. Né? E sofre mesmo, sabia? Muita pressão, muita opressão, especialmente de amigos e familiares, porque a pessoa que toma a decisão que ela quer partir para um concurso público, como por exemplo, quero ser da Polícia Federal, eu quero ser auditor da Receita Federal. Esse pessoal tem que estudar muito. Eu quero trabalhar nos tribunais, no tribunal eleitoral, no tribunal. Eu tenho muito aluno de tribunal, já tive muito aluno que prestou para a Receita Federal, Banco Central, já faz Tem que alguns parar anos que tudo não na tem. vida, tem que parar tudo na Tem que vida para se parar dedicar só ao... tudo, tem que parar tudo. E teve gente que fez assim essa opção do concurso, como você um dia fez para professor, que a pessoa chegou e falou assim: eu não vou mais trabalhar nesse lugar. Tinha um emprego excelente. Isso não, veja, não depende de a pessoa ter o emprego ou não. Isso depende mesmo de uma decisão, porque muita gente que existe esse preconceito também. Ah, o cara que vai prestar concurso público é um infeliz na vida, não deu certo em nada, então ele vai prestar concurso público. Tem muita Não, fala assim. E não não é sabe. verdade. E não é verdade. Ó, você sabe que eu já convivi com pessoas que tinham salários maravilhosos. Falei assim, não, professora, eu quis ser auditora da Receita. Quis ser auditor da Receita. O cara pede a conta, pede para não ser mandado embora, sei lá, faz qualquer coisa, estuda e essa pessoa, Edson, passa. É isso que é legal. Que a pessoa vai com tanta, como dizia meu pai, né? Tem tanta opinião, na verdade a pessoa está tão certa do que ela quer, não é? E Aham. ela consegue, ela consegue. Às vezes, não é numa primeira prova, numa segunda, numa terceira, então aí a cobrança, assim, triplica, Aumenta mais. porque as pessoas querem a participação dela no convívio social, as pessoas, os familiares e amigos querem que ela vá viajar, quer que tomando cerveja, mas não é assim. Só que lá no futuro, não é? Não é aquela cigarra que cantou no passado que chegou onde chegou, né? Pois Então, é, tem uma, eu lembrei aqui de uma cena que é uma metáfora muito interessante para isso, né? Eu me senti assim no momento em que eu estava tendo que optar, já tardiamente, né? Eu mudei de carreira com 32 anos, né? Então foi uma mudança radical, já estava estabelecido no mercado, trabalhava numa multinacional, tudo, né? E eu acho que tem uma cena que eu acho muito interessante que retrata isso. As pessoas que assistiram aquele filme com Tom Hanks chamado Náufrago vão se lembrar disso. Há um momento em que o náufrago resolve sair da ilha, né? E quando ele sai da ilha, né, ele leva o seu amigo Wilson, né, que era a bola de vôlei. sim. E num dado momento que já passou a arrebentação, já está muito distante da ilha, já está em mar alto, o William cai no mar. O Wilson cai no mar, né? E ele acorda e vê o Wilson lá longe. Ele está debilitado, está com fome, está desidratado, tal. Ele se joga na água e vai atrás do Wilson com uma cordinha que o prendia Aham. a balsinha que ele fez lá, a jangada que ele fez. Aí ele vê que num dado momento, e aí a câmera focaliza por baixo, assim, ele batendo os pés, assim, ele solta a corda para ir em direção ao Wilson. E aí ele percebe que ele não vai conseguir. E aí ele volta, pega a corda e volta para a jangada. O momento da decisão é o momento em que o náufrago solta a corda. Ele está completamente sozinho no meio do oceano. O amigo está longe e o porto seguro está longe. Sim. E ele tem que decidir se ele vai buscar o O amigo amigo. ou se ele vai voltar seguro para a balsa. Esse é um momento crucial da decisão. É um momento doído e angustiante da decisão. Mas a gente tem que decidir. E no caso do náufrago, ele decide voltar Sim. pro barco, né? Para a jangada que ele fez. É muito doído. Tanto é que quando ele volta, ele começa a chorar e fala:
Wilson, desculpa, desculpa, A Wilson. culpa! Era uma bola. Culpa! Era uma bola. Mas não né? tem importância, é com quem ele viveu, né? Exatamente. Ele falou, olha, desculpa, chorava e pedia desculpas. Né? E o momento em que ele também abandona os remos, falou assim, ó, já era, acabou, né? Até ser resgatado. Então, é um momento muito duro, muito difícil. E que nós temos já logo cedo, né? A gente já toma decisões difíceis logo cedo, né? Alguns por infortúnios da vida ou ocasiões específicas são obrigados a se posicionar muito cedo, né? Pessoas que perdem família muito cedo, que precisa tomar decisões, que o momento da decisão é um momento muito duro, muito complicado. Portanto, se todos aí que estão ouvindo a gente estão se sentindo angustiados por ter que decidir alguma coisa, bem-vindo ao clube. Estamos todos. Né? Isso faz parte, é normal e vai ter que decidir. E a renúncia vai doer. Não pode se sentir, ai, caramba. Tem pessoas que veem isso como um sinônimo de fraqueza, de perturbação, como se a indecisão fosse uma fraqueza. Não é. Né? Parar, sentar, pensar e decidir é um dos atos mais difíceis que a gente vai tomar na vida. E você sabe que é interessante que muita gente ouve a gente discutindo decisão. Se nesse momento ela não tem de tomar uma decisão, ela pensa isso. Ah, como não? Não sabe o que quer? Não é assim. Não é bem assim. Olha, eu vou dizer que muitas vezes a pessoa até sabe o que ela quer, mas ela também sabe que essa escolha vai ter um preço alto. Não tenha dúvida. É esse que é o ponto. Então, não é uma questão de fraqueza, é uma questão de saber qual é o preço que você está preparado para pagar. Tem que estar preparado, porque não é assim... Ah, eu pago o que for. Não é assim, não, porque não é verdade. Não é? As decisões, elas exigem, muitas vezes, um preço muito alto e você tem que pensar no preço mais do que na decisão. Mais do que na decisão. Às vezes, É interessante. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E é uma coisa engraçada, né, Lu? Porque, e talvez o maior incômodo venha daí, que não é uma fase da vida. É a vida toda. Vida toda! É constantemente, a vida é uma reunião de escolhas. Agora eu estou passando por uma fase de escolha, meu Deus, não, você não está passando por uma fase de escolha. Esquece isso é muito positivo. Esquece, está sendo muito otimista. Né? Você não está passando por uma fase de escolha, você está sendo ser humano na vida humana. Isso você está tendo que tomar uma decisão. É isso mesmo. O tempo todo, não é assim, falou, né? Às vezes nossa vida depende de um sim ou de um não, né? Depende de um sim e de um não. Depende muito de um sim e de um não. Você sabe que na PNL, né, a gente tem, nos cursos que a gente oferece para as pessoas, no conteúdo mesmo da programação, a gente fala que as decisões, elas são resultado das suas crenças e valores. Não é? E aí muitas vezes também as pessoas subestimam o valor que tem as crenças e os valores. Não subestime, porque de verdade são os alicerces que a gente tem da nossa maneira de pensar e de agir que levam a gente a tomar as decisões. E você sabe que essa questão das crenças e dos valores é tão forte no ser humano, mas é tão forte que também, muitas vezes, não permitem, essas crenças e valores muitas vezes não permitem que a pessoa galgue para um futuro melhor, até do que aquele presente que ela tem. Exatamente por isso que se chama lá a crença que faz você crescer, como também tem a crença que limita, né? Que a gente chama de crença limitante. Por isso que a gente estuda tanto e fala tanto sobre crença limitante. Porque, em verdade, o fato de você acreditar em determinadas coisas, não é que pode levar você a ter um futuro melhor ou não. Então, quando não permite, se chama de crença limitante. A pessoa fica tão presa a isso que ela não consegue se desprender e sair. E aí que a gente fala muito hoje em dia sobre o apego. A importância do desapego
desapego está em você entender que aquilo que não serve mais tem que ser deixado, apesar da dor, né? Assim como também, sim, porque é isso que faz você crescer e ir para frente, porque senão você vai ficar... a gente não fala como você quer resultados diferentes se você continuar agindo e escolhendo as mesmas Fazendo a mesma coisas. coisa. Não tem como, A não gente tem não como. pode, a gente só não pode nos desapegar dos nossos valores essenciais, como você Não, disse, até né? porque os valores são os antídotos. São os antídotos para as crenças limitantes. Os valores é que tem que Exato. ser levado em consideração e não as crenças. Não são as crenças, são E os é valores. justamente, nos valores que eu vou me refugiar logo depois de ter tomado uma Sim, decisão. quando o bicho pegar, é com eles que você vai ter que trabalhar. É isso É mesmo. nele que você vai se agarrar. É, Tá, eu deveria ter feito isso. Deveria, mas eu não fiz porque eu sou assim e porque eu entendo que isso daqui é o correto e porque é assim que eu devo proceder e porque exato. é o que eu acho certo. É por isso que eu disse que os valores e crenças são os alicerces que a gente tem da nossa personalidade, do nosso caráter. É isso que faz. Você E o que escolher, faz por exemplo, entre o bem e o mal. e o que faz a gente ser o que a gente é, né, Lu? Você é você porque você tem características peculiares que nenhuma outra pessoa na face da Terra possui. Né? Exatamente. Eu a mesma coisa e todas as pessoas. Então, as decisões são tomadas com base nesses valores e elas precisam ser respeitadas, né? Sim. É por isso mesmo que a gente fala. Avalie os seus valores e as suas crenças. E você sabe que existem tomadas de decisão que vão exigir mudanças de valores. Não é porque um valor é bom e outro é ruim. Não é isso. É porque aquela escolha em especial faz com que você atente, porque você valorizava uma coisa, mas com o passar do tempo você passou a valorizar outra. Isso não quer dizer nada, Sim. desde que sejam valores que encaixem com você, não é? E aí a dor é mais pesada. A dor da escolha fica mais pesada ainda. Eu acho que você toca num ponto que é importante, que é até onde eu posso ir e até onde eu posso decidir e como decidir sem me violentar, Exatamente. né? Eu preciso tomar uma decisão, mas essa decisão ela não pode me violentar. Ela até pode colocar em xeque alguns valores, algumas questões Sim, enraizadas em mim, mas ela não pode me violentar. Então, por mais que doa, né? Por mais que doa, eu não posso me submeter a determinados procedimentos ou me submeter a uma determinada decisão se essa decisão vai me violentar para o resto da vida, né? exatamente, exatamente, É muito exatamente. Por isso a perigoso isso, importância né? da decisão, né? A É importância da dúvida, fundamental, aliás. Por isso a importância da dúvida. fundamental. Para A você dúvida. avaliar o que é bom para você e o que não é. Resumindo, é isso. E a dúvida, né, Lu, ela tem que ser muitas vezes exagerada, né? Ou como diria o René Descartes, né? Ela tem que ser hiperbólica, ela tem que ser metódica e hiperbólica, ela precisa ser exagerada, né? A gente está em tempo de fake news, né? Duvidar das coisas é fundamental, checar as fontes, aquilo que a Perfeito. gente estava falando, né? A dúvida que põe o pensamento em movimento. Checar as fontes, verificar antes de propagar alguma coisa, antes de passar para frente, aí a dúvida é fundamental, né? Então, às vezes é necessário de fato duvidar de todas as coisas, né? Aliás, a filosofia parte desse pressuposto, não aceitar absolutamente nada como verdade absoluta sem que antes eu possa de fato constatar, né? Sim. Com as minhas ferramentas, aí se você é racionalista, se você é empirista, né? Se você é, sei lá, aí você vai encontrar, né? Adorei. Se você é, sei lá, é Sei lá, sensacional. né? Você, você é dessas pessoas que é mais holística, né? Mais espiritualizada, enfim, né? Tudo bem, mas você tem que se questionar, né? E eu acho extremamente importante isso, viu, Lu? A gente fala muito de religião aqui,
E seria muito legal se a gente pudesse separar, e quem sabe, um programa para falar sobre a questão religiosa, a questão O da fé. próximo, pronto. Beleza. Porque eu acho que é muito complicado você seguir uma diretriz, seja ela qual for, sem, em algum momento, duvidar dela. Sim. Porque fica difícil. Assim como é ruim também seguir sem acreditar em nada. Exatamente. Olha os extremos, né? É. Novamente, a gente falando do equilíbrio, né? Do Nesse equilíbrio. caso, entre acreditar em tudo e não acreditar em nada, está a dúvida. Está o verificar, o examinar, o estudar, o conhecer, né? Tem. Por isso que o Quantas recado vezes do nosso programa, do nosso encontro de hoje, qual é? É autoavaliação, sabe? a Né? importância da dúvida leva à autoavaliação. Sem dúvida. Isso Quanto mais a gente buscar o autoconhecimento hoje em especial, especialmente por causa do momento que a gente está passando, quanto mais você buscar se conhecer, se entender e buscar suas respostas, melhor vai ser para você. Não é isso? Quanto mais você curar as comorbidades da alma, menos você vai ser infectado pelo vírus da Sensacional. É isso aí. E é isso aí. E assim a gente encerra mais um programa. Acabou de novo? Pois é, acabou de novo. Sempre acaba, né? Mas que coisa. Acaba esse negócio aqui, rapaz. Ô. Ai, Deus. Foi um prazer, Edson. Mais um assunto. Foi um bate-papo muito filosófico mesmo, mas que eu Sempre acho legal. que ajuda muita gente a refletir, você não acha? Muito legal. Que bom. Eu espero que realmente ajude, porque o objetivo nosso aqui é justamente esse, né? É isso aí. Um abraço, minha gente. Até mais. Tchau, tchau.